rosto era para mim, descendo para o inferno, levado por 2 demônios, porque ela já tinha um pacto com o diabo. E eu perguntei, quem é essa mulher? Quem é ela? Aí me falaram que era Marília Mendonça. Em meio à serenidade das montanhas de Minas Gerais, em Piedade de Caratinga, o silêncio foi brutalmente interrompido por um trágico acidente aéreo em novembro de 2021. No meio dos destroços, a inconfundível figura conhecida como Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. Salve, salve pessoal, bem-vindos ao canal Cardoso Sobrenatural. Hoje vamos trazer Rutan, pessoal, um documentário dele. Vamos ver como é que vai ser o vídeo dele. E quando foi de noite, Deus já mostrou ela para mim, descendo para o inferno, levado por 2 demônios. Nossa! Porque ela já tinha um pacto com o diabo. Sim? E eu perguntei, quem é essa mulher? Quem é ela? Aí me falaram que era Marília Mendonça. Em meio à serenidade das montanhas de Minas Gerais, em Piedade de Caratinga, o silêncio foi brutalmente interrompido por um trágico acidente aéreo em novembro de 2021. No meio dos destroços, a inconfundível figura conhecida como Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, e outras 4 almas que a acompanhavam em sua jornada. O relatório policial que acaba de sair aponta para uma combinação fatal de imprudência e também de negligência dos pilotos. Mas será que a verdade por trás desse acidente é tão clara e simples assim? Muitos estão se perguntando. E enquanto os detalhes técnicos desse relatório são meticulosamente analisados, emergem das sombras histórias do passado da cantora, tão enigmáticas quanto perturbadoras. Uma jovem Marília, com sua voz angelical, entoando louvores nas paredes sagradas da Assembleia de Deus, e mais tarde também na Igreja Videira, e que por essa voz começou a cantar hinos religiosos e simplesmente se desligou da congregação. Mas por quê? Por que ela decidiu sair da igreja? Teria isso a ver com o acidente que aconteceu? Ela abandonou a igreja para fazer pacto com uma entidade, para alcançar fama e sucesso? O que será que existe por trás da morte de Marília Mendonça? Boa noite, meu nome é Ismael. A paz do Senhor, eu vou contar um arrebatamento em sonho que Deus me deu sobre uma cantora. Eu vi a Marília Mendonça, que é uma cantora muito famosa. Quando o demônio olhou pra mim, ele disse bem assim, eu vou levar você também. Quando ele foi me tocar um dedo, um anjo que estava no meu lado, desembanhou a espada e meteu no dedo dele. Aí ele saiu. Aí a Marília Mendonça pediu socorro. Me dá outra chance pra mim ir à terra. Pessoal, por que todo arrebatamento tem que ir pro inferno, cara? Deus não pode mostrar o céu? Não consigo entender isso na história aí de arrebatamento indo sempre pro inferno, tá? Dizer que o inferno é real. Aí o anjo falou, não, Deus te deu o talento para provar. Você não quis, foi cantar para o mundo, não posso fazer nada. Rumores e teorias conspiratórias envolvendo um suposto pacto para obter fama e sucesso começaram a emergir das profundezas da internet. Ecos de um passado que talvez nem mesmo a Marília esperava que voltasse para poder assombrá-la. Mas será que essas teorias possuem mesmo alguma espécie de fundamento? Então se prepare. Pode ter, pessoal. O vídeo de hoje vai dar o que falar. Pode ter. Documentário Rutan. Não vou cortar, pessoal. Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. E hoje vamos esclarecer esse trágico acontecimento que ainda reverbera na mente dos brasileiros, né? O acidente aéreo de Marília Mendonça que aconteceu em 2021. Sai um relatório agora onde mostra alguns dados que as pessoas estão ainda debatendo acerca disso e aquelas velhas teorias voltaram. Por que Marília saiu da igreja? Deus castigou Marília? O acidente teve alguma coisa a ver com a saída dela da igreja? Ela fez alguma espécie de pacto com alguma entidade para ter fama e sucesso? Pode ter acontecido. Vamos analisar tudo isso aqui. Mas antes, se você perdeu o vídeo de ontem, se você é macaco velho aqui do canal, tá? Confere o vídeo de ontem, tá? Onde nós falamos sobre a Andressa Urach. Eu vou deixar aí. Vou trazer para vocês, pessoal. O primeiro comentário fixado e também na tela final para que você possa conferir. E já sabe, né? O like, o comentário ajuda bastante. Se inscreve, ativa o sino. Mas nunca espere muito
te notificar, venha todos os dias a partir das 8 horas conferir. Isso aí, pessoal. O vídeo dá uma atrasada, faz o que ele faz aí, pessoal. Uma coisa de última hora que a gente não pode deixar de falar. Aí eu pauso o vídeo que já estava programado, venham correndo, grava aqui rapidinho para mandar uma notícia mais quente, mais fresquinha para vocês. Sim. Bom, após uma investigação muito criteriosa, a Polícia Civil de Minas Gerais determinou que os pilotos foram de fato responsáveis pelo acidente ali que aconteceu com Marília Mendonça, segundo o relatório, por conta da imprudência e negligência. Mas o que isso realmente significa? Bom, mesmo possuindo anos de experiência em voos, os pilotos não estavam familiarizados com aquela região específica. Sim. Segundo o relatório, cometeram um erro ao alongar a perna base durante a aproximação para o pouso ali naquela região. Para quem não sabe, a perna base é um segmento da rota onde o avião se prepara para alinhar-se e depois pousar. Os pilotos, segundo o procedimento ali que foi estabelecido, deveriam verificar possíveis obstáculos na rota de pouso antes mesmo de começarem a voar. No acidente envolvendo Marília Mendonça, eu acredito que fizeram isso sim, pessoal. Eu acredito que sim. Simplesmente não aconteceu. Outras possíveis causas, segundo o relatório, como problemas mecânicos ou condição de saúde dos pilotos, foram cuidadosamente analisadas e excluídas. E sim, os pilotos possuíam vasta experiência. No entanto, a familiaridade com voos mais longos pode ter levado a decisões que, embora buscando o conforto dos passageiros, negligenciaram a segurança devido ao desconhecimento daquela região. Agora, sabendo de tudo isso... Pessoal, pacto feito não pode ser quebrado, tá? Não adianta querer voltar para a igreja que depois que tu fez tá ferrado. Isso, não podemos ignorar as teorias que circulam pela internet. Muitos se perguntam sobre a vida pessoal de Marília Mendonça em relação com a igreja evangélica e até mesmo as acusações de um suposto pacto. Seriam essas teorias verídicas ou meros boatos? Para começar, por que ela saiu da igreja? Isso teve alguma influência em sua carreira e nas escolhas que ela fez? Isso teve alguma influência nesse acidente? Antes de se tornar o fenômeno que todo mundo conheceu, Marília teve os primeiros passos ali na igreja evangélica. Ela começou a cantar publicamente na Assembleia de Deus, interpretando alguns louvores de grandes nomes do meio gospel, como Aline Barros, Cassiane, Fernanda Brum e afins. Antes da Assembleia de Deus, ela e sua família frequentavam uma igreja chamada Videira, onde Marília trilhou os seus primeiros passos na fé. E surge a pergunta que muitos se fazem: por que Marília Mendonça deixou a igreja? Será que isso de alguma forma influenciou no acidente? Teria Deus de alguma forma castigado a Marília? Deus não castiga. A resposta para essa questão se encontra nas próprias palavras da cantora. Segundo ela, Marília teve que começar a cantar em bares desde muito jovem para poder ajudar a sustentar sua família. E apesar do seu propósito, de puramente trabalhar e nada mais, sem qualquer envolvimento com bebida, droga e festividade, obviamente que a igreja e a comunidade evangélica a criticou muito. Ela desabafou sobre... Peraí. Não queriam que ela cantasse nos bares. Mas também ninguém levantou um dedo para querer ajudar a família dela, né? É brincadeira dele, né? Sobre como não foi bem aceita pela comunidade religiosa naquela fase difícil da sua vida. Ou seja, ela precisava ajudar a família estava passando por maus bocados financeiros. Eu também ia cantar se tivesse o talento que ela tem. E a igreja, que poderia ter levantado uma grana para dar uma força, simplesmente começou a criticar quando ela começou a usar o seu instrumento mais precioso, que é a voz, para poder trabalhar ali cantando em alguns bares. No entanto, em meio a tudo isso, Marília nunca se sentiu desamparada pelo próprio Deus. Ela reforça que nunca deixou de acreditar ou amar Jesus, mesmo quando as pessoas a julgavam ou condenavam, porque ela estava trabalhando para sustentar sua família. Marília aprendeu a ouvir a voz de Deus, segundo ela, e não as vozes que criticavam ela ao redor. E ela destacou que parou de ouvir as pessoas do mundo para escutar simplesmente... Olha, pessoal, o outro também ama a Deus, o outro também escuta as vozes de Deus, não é? Mas não respeita a voz de Deus, e que ela esteve com ele até o fim da vida. E essa jornada de Marília nos mostra a força de sua fé, a resiliência em face dessas diversidades e como é essencial não permitir que os julgamentos dos outros definam nossa relação com Deus ou com nós mesmos. E falando de fé,
algo que muita gente não tem conhecimento. Marília Mendonça voltou a frequentar cultos no ano de 2020, assim que houve a flexibilização da quarentena. Uma prova dessa sua renovação espiritual foi um vídeo que acabou ganhando as redes sociais, Sim. mais especificamente ali no TikTok. E nesse vídeo nós vemos Marília Mendonça não no palco de um show, mas sim no púlpito de uma igreja, partilhando ali um testemunho pessoal, né, sobre o Murilo Ruff, que era o seu ex-namorado e pai do seu filho. E nessa gravação, né, nós podemos ver uma espécie de reconciliação do casal que aconteceu em novembro daquele ano. Ou seja, um ano antes da partida de Marília Mendonça no trágico acidente. Isso reforça a ideia que, embora a sua relação amorosa tenha tido altos e baixos, a fé provavelmente os uniu de maneira especial. Gente, voltou para a igreja. O que aconteceu? Revoltou, se ela teve algum pacto, tá? Revoltou aqueles que ela tinha algum pacto, porque ela rompeu o contrato. Daí, os 27 anos vão ser adiantados, né, pessoal? Em outra ocasião, Marília revelou a sua idade, ou seja, a maneira frequente que ela estava indo nos cultos durante a quarentena. E ela dizia que estava bastante aquebrantada diante de Deus. Será que ela meio que sentia que ela estava prestes a morrer? Será que ela sentia que o momento dela estava chegando? Ela ainda compartilhou que já recebeu diversas mensagens divinas ao longo da sua caminhada espiritual. Ou seja, segundo ela, o próprio Deus falou com ela de alguma forma. Apesar de tudo isso, muitos acreditam que Marília fez alguma espécie de pacto com coisa ruim para obter fama e sucesso e que posteriormente se arrependeu desse pacto, o que acabou resultando nessas supostas entidades revoltadas e cobrar a Marília Mendonça pelo suposto acordo. Mas será que isso é verdade? Há quem diga que ela praticamente viu a própria morte. Essas teorias elas apontam para algumas simbologias também que nós vemos ali, supostamente falando, tá? Deixando bem claro, supostamente falando no álbum Todos os Cantos, que para muitos tem ali supostas evidências de sua ligação com essas supostas entidades. Deixa eu ver. Ainda a crença... Peraí, vamos olhar. Pessoal, esses símbolos aqui são meio estranhos. Mas vamos lá pro vídeo. Falando, tá? Deixando bem claro. Supostamente falando no álbum Todos os Cantos, que para muitos tem ali supostas evidências de sua ligação com essas supostas entidades. Há ainda a crença que alguns artistas utilizam seus shows, seus talentos, como meios de abrir portais infernais, portais para demônios, selando alianças com entidades através do uso de supostos anéis especiais, simbolizando ali uma suposta conexão espiritual. Agora, uma coisa que chamou muito a atenção em particular foi o fato da Marília ter usado uma roupa que muitos interpretam como uma referência à maçonaria. E para piorar ainda mais a situação, ainda esse ano de 2023, né, as redes sociais dos evangélicos ficaram alvoroçadas depois de algumas afirmações ali de um suposto missionário da IPDA. Ele chocou a congregação ao afirmar que Marília Mendonça tinha feito sim um pacto ali com as forças obscuras e que era uma decisão completamente irreversível. O missionário acaba relatando uma espécie de visão, suposta visão que ele teve, e que ele foi levado ao céu e posteriormente ao inferno. Lá no inferno ele avista que viu Marília Mendonça sendo arrastada para as profundezas, gritando e implorando para ser libertado. Obviamente que o meio evangélico ficou alvoroçado. Mas será que tudo isso é verdade? Bom, em meio à dor da perda e à busca de respostas, surgem teorias e especulações sobre a vida e o trágico fim de Marília Mendonça. É até compreensível, de certa forma, que as pessoas busquem explicações, né, para o que aconteceu, tentando se confortar, tentando entender esses momentos chocantes. No entanto, é vital abordar essas teorias com discernimento e sensibilidade. Primeiro, é essencial destacar que muitas pessoas saem das igrejas por diversas razões. E isso não implica de forma alguma que elas tenham feito alguma espécie de pacto ou algo similar. Tanta gente sai da igreja por vários motivos. A fé é uma jornada pessoal e muitas vezes complexa. A decisão de frequentar ou não um estabelecimento religioso
não determina a relação de ninguém com Deus ou da sua espiritualidade. Além disso, a ideia de que Deus pune aqueles que se afastam da igreja é uma concepção limitada da divindade, da grandiosidade do Criador-fonte. Deus, conforme muitas doutrinas, é amor, compreensão e misericórdia. Exato. Sim, eu sei que ele é justiça, mas eu acho que ele tem mais o que fazer do que ficar ofendidinho com quem não está indo mais na igreja. Estar na igreja não é sinônimo de estar com Deus, assim como não estar na igreja. Pessoal, o Tan falou tudo. Deus não vai ficar ofendidinho por tão pouca coisa assim, tá, pessoal? Pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.